Exercício 1. Nosso exercício 1 está pedindo para determinar, calcule a mediana, a média aritmética e a moda para os dados agrupados com intervalo de classe. A letra A distribuição da idade dos passageiros do voo de um avião. Então aqui, tá a tabelinha, o intervalinho de classe, amplitude do intervalo de classe de 6. Média aritmética. Começar pela média aritmética. A formulazinha para a média aritmética vai ser igual somatório, como é com intervalo de classe, de FI vezes o XI, de I igual a 1, variando até N, dividido pelo somatório de FI, de I igual a 1 até o N, até a última classe. Então, a média aritmética vai ser igual. Aqui, agora a gente vai preencher a tabela. XI. Esse XI é o ponto médio do intervalo de classe. Ponto médio do intervalo de classe. Eu somo os dois valores e divido por 2. Somo os dois limites, o inferior e o superior, e divido por 2. 0 mais 6 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então aqui o XI, 3. De 6 a 12, 18 por 2, 9. Na verdade, agora é só ir aumentando de 6 em 6. De 12 a 18, 15. 18 a 24, 21. Aqui, 27. Aqui, 33. 39. 45. 45. 48, 54, 51, 54 a 60, 51, 57. Está aí o ponto médio. O produto de FI vezes o XI. FI vezes o XI, 5 vezes 3 dá 15. 8 vezes 9, 72, 150, aqui vai dar 294, 18 vezes 27, 486, depois 21 vezes 33, 693, 20 vezes 39, 780, 15 vezes 45, 675, 7 vezes 51, 357, e 6 vezes 57, 342. A gente precisa, então, do somatório de FI vezes XI. Somatório de FI vezes o XI vai ser igual a soma disso tudo, FI vezes XI, 3.864. 3.864. De acordo com a nossa formulazinha, a gente também precisa do somatório de FI. Somatório de FI, tá aqui o FI, somatório de FI vai ser igual a 116. Espera aí, desculpa. Somatório de FI, 124. Com isso, deixa eu arrumar minhas folhinhas aqui. A média aritmética, 3.864 dividido por 124. A média aritmética, 3.864 dividido por 124, 31,16 anos. Essa é a média aritmética das idades. A mediana. Formulazinha da mediana. Mediana é igual a LD, LD
limite inferior da classe mediana, mais somatório de FI dividido por 2, menos FANT, soma das frequências acumuladas anterior à classe mediana, vezes HD, amplitude da classe mediana, dividido pela frequência da classe mediana. Para definir aonde está a classe mediana. Mediana ela é um termo central, certo? Mediana é um termo central. Então, para definir a mediana, ó, somatório de FI dividido por 2. O somatório de FI, 124 dividido por 2. 124 dividido por 2, 62. Isso quer dizer que a mediana está na classe em que se encontra os 62 primeiras idades. Então vamos procurar onde é que está, qual é a classe que contém as 62 primeiras idades aí. Então vamos lá. Frequência acumulada, eu copio o primeiro, 5 e vou acumulando. 5 com 8, 13, 13 com 10, 23, 23 com 14, 23, 27, 37, 37 com 18, 37 com 18, 45, 55, 55 com 21, 56, 66, 76. Só confirmar. 76 com 20, 96. 96 com 15, 96 com 15, 101, 111. 111 com 7, 118. 118 com 6, 124. Aí a gente analisa aonde é que está a nossa classe mediana. Até aqui, ó, tem 5 idades, 13 idades, 23 idades, 37 idades, 55 idades. Até aqui, 55 idades. Até aqui, 76. Isso quer dizer que as 62 primeiras idades se encontram nesta classe. Essa é a classe que contém a nossa mediana. Retirando as informações, o LD, limite inferior da classe modal, 30. Somatório de FI dividido por 2, somatório de FI dividido por 2, a gente já tem 62. FANT, frequência acumulada anterior à classe que contém a mediana. Mediana está aqui, a FANT 55. FANT 55. HD, amplitude. A amplitude de todas as classes aqui, ó, é a mesma. Ele pediu a amplitude da classe modal, mas a amplitude para todas as classes é a mesma. Vale 6. Amplitude da classe modal, não, desculpa, da classe mediana. Já estou pensando em moda. 6. E o FD, a frequência da classe mediana, 21. Tá aí. Retiramos todas as informações. Depois que retiramos todas as informações, aí a gente volta para a formulazinha apenas para substituir. A mediana vai ser igual LD, limite inferior da classe mediana, 30, mais o somatório de FI dividido por 2, 62, menos o FANT, 55. FANT, soma das frequências acumuladas anterior à classe mediana. Amplitude é 6 e a frequência da classe mediana, 21. Então a mediana vai ser igual a 30 mais 62 menos 55 vai dar 7. 7 vezes 6 dividido por 21.
A mediana vai ser igual a 30 mais 7 vezes 6, 42, dividido por 21. A mediana vai ser igual a 30 mais 42 dividido por 21 dá 2. Então, a mediana, nesse caso, vai ser igual a 32. 32 anos, essa é a idade mediana. Então, já temos aqui a média aritmética das idades e aqui a idade mediana, ou a mediana das idades. Falta a moda. Moda. Formulazinha da moda. Moda é igual a LO, limite inferior da classe modal, mais delta1. Delta1, frequência da classe modal, menos a frequência da classe anterior à modal, vezes HO, que é a amplitude da classe modal, apesar que ali, mais uma vez, a amplitude dos intervalos de classe são todos iguais. Aí aqui vai ficar delta1 mais o delta2. O delta1, mais uma vez, a frequência da classe modal menos a frequência da classe anterior à modal. O delta2, frequência da classe modal menos a frequência da classe posterior à modal. Vamos identificar aqui quem é a nossa classe modal. A classe modal é aquela que tem maior frequência. Se nós formos olhar aqui, ó, frequência, maior frequência é 21. 21 é a maior frequência. Então, aqui está a nossa moda. Essa é a nossa classe modal, que acabou coincidindo com a mediana, com a classe mediana. Retirando as informações do enunciado aí, ó, o LO, limite inferior da classe modal. Limite inferior da classe modal, 30. Delta1. O delta1 é a frequência da classe modal menos a frequência da classe anterior à modal. Classe modal tem frequência 21, a frequência anterior 18. Então, 21 menos 18, o nosso delta1 é igual a 3. O delta2, frequência da classe modal, que é 21, menos a frequência da classe posterior à modal, que é 20. Então, nosso delta2 vai ser igual a 1. E a amplitude da classe modal? A amplitude da classe modal é 6. Amplitude do intervalo de classe, amplitude do intervalinho de classe da classe modal. Todas as classes aqui têm o mesmo intervalinho, mesma amplitude, o intervalinho. Substituindo então os valores, ó, a moda vai ser igual a LO, que vale 30, mais o delta1, que é 3, amplitude é 6, dividido pelo delta1, que é 3, mais o delta2, que é 1. Então, a mediana vai ser igual a 30, mais 3 vezes 6 deu 18, dividido por 4. Opa, moda. Então, a moda vai ser igual a 30, mais 18 dividido por 4, 4,5. Então, a moda vai ser igual a 34,5. Então, tá aí a idade modal. A moda 34,5, a mediana 32 e a média aritmética 31,16. Média aritmética das idades 31,16. Idade mediana 32 e a idade modal 34,5. Está resolvido aí o nosso exercício.